Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Josanete Molina e hoje nós estamos novamente aqui com mais um quadro Total Cast. Hoje nós vamos receber uma pessoa muito especial para mim, uma amiga, parceira, fera no assunto, tá? O nome dela é Isabela Ramos, ela é gestora comercial e vai falar sobre vendas, uma das áreas que todo empresário tem dificuldade. Fique com a gente para saber mais. Isabela, Olá, Ju, obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês. Como você já falou, meu nome é Isabela Ramos. É um prazer estar aqui para conversar um pouquinho com vocês. Isabela, fala um pouquinho da sua trajetória, como você entrou nesse meio. Então, venda sempre esteve presente na minha vida, né? Eu comecei a trabalhar no Banco HSBC, trabalhava na expansão de clientes, abrindo conta corrente. Depois eu trabalhei com turismo, uma certa época, também com atendimento, com vendas. Tive uma breve aí passagenzinha por um programa de televisão, vendendo anúncio e apresentando esses anúncios, né? E veio a Aliança Distribuidora, que vai completar 16 anos. Entrei como representante comercial e hoje eu estou na gestão, né? Sou gerente da Aliança já há 10 anos, entre coordenação e gerência há 12 anos. 12 anos. E o que você pode falar para a gente referente ao vendedor? Eu falo que essa baixinha vende até a alma dela se deixar. Então você vê quando a pessoa é um bom vendedor. O que você me fala sobre isso? A pessoa já nasce com o dom de vender ou ela transforma em vendedor? É uma ótima pergunta, Jô, porque assim, ainda existe muito isso de falar que vendas é dom, vendas tem que ter perfil, vendas você tem que ter nascido, né? Claro que uma pessoa que tem já que veio com esse dom, que tem um perfil mais comunicativo, um perfil mais expansivo, às vezes, ela se sai um pouco melhor. Porém, vendas pode ser sim técnica. Você forma vendedores, você trabalha, você vai lapidar o que precisa e você vai realmente construir vendedores. Hoje em dia não é mais assim, Jô. Hoje em dia, quem quer ser um bom vendedor, estuda, lê, corre atrás, que com certeza chega lá. E o que você acha assim essencial para transformar uma pessoa em um bom vendedor? Primeiro, a pessoa tem que querer, né? O grande desafio é realmente a pessoa querer isso, querer ser vendedor. Porque não é uma carreira tão fácil quanto a gente pensa. Você recebe muito não, é um desafio constante, né? Você bate uma meta, no outro dia ali você vai começar do zero tudo de novo. Então, assim, tem uma certa emoção. Você tem que gostar de viver isso, gostar de viver em perigos, de certa maneira, né? Tem que ter muita vontade, disciplina, foco, organização e estudar. Então, aí entra aquela questão. A gente tenta focar muito no nosso público de pequeno empresário, aquelas pessoas que estão começando. E esse é um problema grave, né? Porque as pessoas resolvem empreender, às vezes, por necessidade, montam um negócio, começa a dar certo, começa a vender, e daí? É, Chega num ponto que ele precisa expandir as vendas dele, mas não sabe como. Sim, e a grande questão também, Ju, dentro desse assunto que você abordou agora, é que a maioria dos pequenos empreendedores, ele não está preparado para esse crescimento, né? Ele geralmente vende, ele entrega, muitas vezes ele compra, ele administra, ele paga salário, paga conta. Então, o pequeno empreendedor, geralmente, ele tem que cuidar de tudo na empresa. Aí, quando começa a crescer, quando dá aquele boom, às vezes realmente acontece de se perder, né? Mas o grande assim o grande diferencial é realmente procurar pessoas ali preparadas para dar um treinamento para a equipe, contratar, fazer um teste de perfil, ver o conhecimento, a experiência que essa pessoa já tem na área, para dessa maneira ela conseguir melhorar essas vendas, né? Buscar mais cliente ou melhorar o mix, dependendo do segmento que a pessoa está. Né? Hoje, por exemplo, no meu negócio, no negócio que eu vivo, eu falo meu negócio porque eu trabalho com a empresa, apesar de eu ser funcionário, eu tenho uma empresa como minha. Então, eu vou me referir muito à aliança como meu negócio, minha empresa. O nosso principal desafio é crescer não uma carteira de cliente, mas sim mix
nos clientes. Então, a gente cria uma estratégia com os vendedores, a gente treina os vendedores para isso, para atuar dessa maneira. Então, o pequeno empreendedor, ele tem que ver qual é a real, aonde ele está, né? O que é o real objetivo dele, e assim ver se ele vai crescer em carteira, se ele precisa trazer clientes para essa empresa, ou se ele tem condições de crescer dentro dos clientes que ele já tem, até mesmo para o nosso cenário financeiro hoje em dia, né? Então, acho que é isso, e procurar realmente pessoas que vão poder treinar, que vão poder auxiliar para que não tenha erros, né? Porque errar é dinheiro que vai. Aí nós entramos em outro ponto. Por exemplo, uma empresa já cresceu, já houve a necessidade de formar a sua equipe. Nessas empresas, em geral, que já tem uma equipe formada, quais os erros mais comuns que você vê na equipe? Olha, falando em vendas, é fazer a mesma coisa e querer crescer. O indivíduo está ali o mês inteiro vendendo, atendendo, e aí está ali num número, esse número não cresce, passa mês, faz as mesmas ações, aí o gestor não acompanha, o gestor não vê que está sendo feitas as mesmas, né, as mesmas coisas, as mesmas técnicas. Você não cresce fazendo as mesmas coisas. Se você está ali 6 meses batendo em cima, não bateu meta, não teve crescimento, não trouxe cliente, Está errado. está errado. Tem que identificar o erro e mudar a estratégia. Ou às vezes não é nem que seja que está errado, aquela ação não é para aquele momento, ou não é para aquela empresa, né? Existe todo um trabalho analisar o perfil. Exatamente. Você tem que analisar o mercado, você tem que analisar o cenário, o cliente, o produto que você vende. Mas o principal, Ju, em vendas é conhecer bem o que você vende. Sim, tarefa número 1. A sua equipe tem que saber o que ela vende. Ela tem que dominar aquilo. Ela tem que pegar aquilo e destrinchar na frente do cliente. E tem que ser o primeiro cliente. Exatamente. Do produto. Exatamente. Assim, você tem que realmente apaixonar por aquele produto. E assim, você compra esse produto para você? Como que eu vendo alguma coisa que eu não compro para mim? Aquilo atende você? Você, do outro lado, você usaria aquilo? Né? Então, você tem que se fazer essa pergunta e você tem que conhecer o produto para dominar, para passar para o teu cliente. Porque, gente, é horrível, né? Você, por exemplo, como consumidora, se você for numa loja, você vai comprar uma coisa, uma bolsa. Aí a vendedora vem e fala para você, essa bolsa custa R$1.500. Tá, mas por quê? Essa bolsa custa R$1.500 e ela não fala nada, ela só te dá o preço. Você vai embora. E não volta. Procura outra loja, né? Não volta nunca. Procura outra loja. Então, assim, o conhecimento do produto é o fator aí. Gente, é 70% da sua venda. Então, quando você se refere a treinamentos, é justamente sobre isso. Mostrar o produto para os vendedores, apresentar, fazer ele conhecer e se apaixonar por ele. Exatamente. E outra coisa, gente, muito importante em vendas é saber escutar o cliente. É escutar, é você não julgar o bolso do cliente, é você sondar. Tem algumas ferramentas hoje que você usa, Spin, tem várias ferramentas que você vai utilizar ali para sondagem. Mas assim, no português cru ali, no simples, no basicão, que é o que dá certo. Começa com o básico. Você realmente ver a necessidade desse cliente. O que esse cliente quer? Né? Conversa com esse cliente. O cliente entrou na loja, pergunta. O que você está procurando? O que você, né, pretende para hoje? Qual que é a tua vontade hoje? Deixa o cliente falar. Procura deixar esse cliente à vontade no espaço, que isso é muito legal. Quando a gente vai numa loja que a gente é bem atendido, que você gosta do espaço, você volta, não volta? Volta. Então, é isso. É principalmente saber atender a necessidade do cliente, que você vai conseguir, depois que você atendeu a necessidade, você vende outras coisas. Você não vai apenas tirar aquele pedido, você vai vender mais coisas, você vai agregar, né, valor nisso. Você tem que investigar o cliente, ver qual que é a necessidade dele e atender. Exatamente. Por exemplo, Jô... E aqueles vendedores que às vezes você nem precisa e ele faz você comprar. Qual estratégia ele usa? Com certeza, simpatia e conhecimento de produto faz muito isso hoje, Ju. Eu já saí de lojas, por exemplo, eu fui em loja para comprar alguma coisa,
Aí fui fazer pesquisa de mercado, que geralmente meu marido que fala, tem que pesquisar. Eu já sou de reconhecer muito bem o vendedor. Mas assim, vou pesquisar, beleza. Aí você foi muito atendido, muito bem atendido num certo lugar. Eu volto, gente. Eu saio, mesmo que a diferença for pouca, eu saio e eu vou onde eu fui muito bem atendida. Porque ser bem atendida é muito bom. Ainda mais, eu sou muito exigente com atendimento, porque eu gosto de dar um bom atendimento para os meus clientes e eu não espero nada diferente para mim. Então a gente tem que, né, privilegiar essas pessoas também, né? E acontece muito, né, de você comprar sem necessidade. Ou é por impulsão, né? Porque é muito bonito Às vezes não aquilo. precisa nem muito esforço do vendedor. Não, às vezes não, dependendo. Eu, por exemplo, eu faço sapato. Vender sapato pra mim, gente, é muito fácil, porque eu amo sapato, né? Outras coisas já é um pouco mais difícil, mas sapato eu reconheço que não precisa ser tão expert, não, que já me convence. Então, essa área de vendas é muito interessante, né? Porque todo mundo tem que vender seu produto, muitas vezes não sabe, vende de forma errada, né? Aí a gente vai entrar mais para a parte gerencial, que é o que você faz lá na parte da aliança. Como é que você forma a sua equipe? Como é que forma uma equipe para vender? Bom, que nem eu falei Que anteriormente, é essencial para formar, que você acha assim que não pode faltar. na verdade, assim, eu procuro. Você não pode errar primeiro nas contratações, né? Contratar e errar em contratações é muito caro hoje para você como gestor. Então a gente tem que minimizar o máximo possível ali o turnover, o giro de pessoas dentro da empresa. Então, assim, contratar certo é o primeiro ponto. Então, você contratar, ver se essa pessoa já sabe que é venda, se essa pessoa já está habituada a isso, ou se você vai ter que começar do zero com essa pessoa, né? E ter isso já pré-definido ali. Em segundo ponto, é o treinamento. É realmente treinar essa pessoa com produto, com abordagem, dar as ferramentas necessárias, acompanhar, né, essa pessoa no início para ver como que tá tudo. É primordial. Vai fazer com certeza o diferencial. E medir números, né? E medir números, dá um tempo, claro, porque essa pessoa ela precisa se habituar à empresa, ela precisa se habituar aos produtos, ela precisa conhecer cliente, porque venda, principalmente no nosso negócio, né, na distribuição de produtos, venda é relacionamento. O cliente compra de você todo mês. Então, assim, você realmente tem que ter um relacionamento bom, porque senão o cliente não vai comprar, não vai voltar. Volta, né? Então, eu falo que assim, é um namoro, né, constante. É um relacionamento, é quase um casamento. Porque você tá vendo aquela pessoa direto, o vendedor tá ali direto. Então, relacionamento conta tudo. E o vendedor demora um pouco para ter esse relacionamento. Então, a empresa também tem que ter uma certa paciência. Não tem. E quando você erra na contratação? Aí você paga o preço, Ju. Demite. Paga o preço, demite, né? Demite. Sabe por quê? O que eu vejo muito nas pequenas empresas, eles contratam, a pessoa não tem perfil de vendedor, mas cria uma relação de afeto, fica com dó da pessoa e mantém aquela pessoa no seu quadro. Sim. Isso, o que você me fala sobre isso? Isso já aconteceu muito comigo. Eu já, né, nesses 12 anos de gestão, eu já errei muito em contratação. E erro, né? Nós somos humanos, infelizmente a gente erra. E erra principalmente porque tem poucos profissionais no mercado. Então, às vezes, a necessidade é tão grande de contratar que você se obriga a contratar uma pessoa, porque às vezes você nem tem outra. Mas o que eu procuro fazer? Pessoas não são descartáveis. Nós temos que fazer de tudo para ter aquela pessoa. Se a pessoa é boa em outras áreas, faz um teste de perfil. Se a pessoa é boa em outras áreas, tenta remanejar dentro da sua empresa. Eu faço muito isso. Eu tenho pessoas comigo há muitos anos que já trabalhou interno, externo, que já me ajudou em marketing, que já me ajudou em televendas, em saque. Então, assim, você gira aquela pessoa até você ver realmente onde ela é boa, né? Eu tenho pessoas que começaram no financeiro, hoje é meu braço direito, internamente na empresa. Entendi. Então, assim, errar é humano, você vai errar. E o líder tem que ter coragem de errar. O líder tem que ter coragem de errar. Claro que ele tem que tentar minimizar ao máximo. Mas um líder sem atitude, depois não cresce também. Experiência, você já consegue identificar até no olhar o perfil, né? Eu acho que vai ficando mais fácil. Mais ou menos, Ju, mas tá tão difícil com a tecnologia, assim, com a internet, muito. Hoje tem pessoas que ela tá preparadíssima com a entrevista. Tá preparadíssima para uma entrevista de emprego, você fala assim, nossa, achei, resolvi meus problemas.
E aí essa pessoa entra, começa a trabalhar, você vai vendo que não era tudo aquilo, que é show, entendeu? É show de entrevista, que na entrevista dá e não é tudo aquilo. Entendi. E na parte, agora vamos entrar na parte de metas. Sim. Todo comércio tem a sua meta, né? E ela aperta. Você que pensa, tá? Deveria ter todo comércio dos metas. Os pequenos não trabalham com isso, né? Infelizmente. Mas uma das dicas, né? Você pode até falar no final, é a questão das metas. Mas no final do mês a meta aperta. Como motivar a sua equipe? Bom, eu atendo bastante pequenas empresas pela aliança, né? E tem muita empresa pequena, gente organizada assim. Tem muitas empresas que têm aí objetivos definidos, tem cronograma, tem tudo lindo, assim, tudo bonitinho, visão, missão, tudo certinho. Tem muita empresa pequena organizada assim. Mas realmente a grande maioria, infelizmente, não tem isso muito bem definido, estabelecido, né? Motivar é uma situação meio complicada, porque eu até brinco com meus vendedores, Ju, eu falo assim, olha, gente, eu não sou professora de vocês, eu sou líder de vocês, né? A minha equipe trabalha sozinha, tá todo mundo no interior, eu tenho 4 estados com liderados, né? Que nós atendemos. Então, assim, eles vivem muito tempo sozinhos, você procura estar mais próximo possível através do telefone, mas nem sempre é possível. Então, esse profissional, ele já tem que ter uma cabeça muito boa, porque ele precisa trabalhar e ele precisa se automotivar o tempo inteiro. E ele mesmo precisa disso. É claro que quando você vê que o vendedor ele não está acontecendo, ele não está produzindo, ele está muito sumido, você tem que estar ali. E aí, o que está acontecendo com você? Eu conto com você. Caiu as vendas dele. Exatamente, alguma coisa aconteceu. Se é um alta performance, vem performando bem sempre, de repente aconteceu alguma coisa, opa, telefone, reunião, ou cata teu carro, vai trabalhar com esse cara, né? Faz uma reunião de para-brisa, que é uma das melhores. Então, aí você vai ver o que realmente está acontecendo. E muitas vezes uma conversa informal, perguntando como está a vida, como que ele está, acaba te dando mais resultado do que técnicas de venda ou técnica de gestão, alguma coisa nesse sentido. Então, você coloca o cara para dirigir, o seu vendedor ali para dirigir, você senta ao lado. E você começa uma conversa informal. Pergunta como estão as coisas, como estão os filhos, como está a esposa, como foi o final de semana, e a pescaria. Pergunta do carro novo, o que está achando. E você vai envolvendo ali, conversando, até você... E o que está acontecendo com os números? Por que não estão acontecendo? Qual que é a tua visão disso? Né? E esse cliente, e aí você começa a fazer pergunta e eles vão abrindo, assim, sem estar armado, sem aquela... né, formalidade. E aí eles... O chefe quer reunião comigo, vai... mas ele não tem... Aí você não tem esse título de reunião, é uma conversa, né? A gente brinca reunião de para-brisa, mas assim, é uma coisa informal, que é onde você tem mais resultado até do que muitas vezes numa reunião de feedback ali, de retorno com o teu vendedor. Então, acaba dando muito mais resultado, porque você consegue pegar várias situações, vários pontos de dores, às vezes, que estão acontecendo, que você não sabia, e que você vai poder agir diferente com isso e ajudar ele a motivar ou ajudar ele a resolver, né, para ter resultado. E a questão das metas, como que funciona para você chegar no valor X? Contabilmente, você pega o valor da receita, todas as despesas e você quer uma margem de lucro? É mais ou menos assim? Tem muitos empresários que não sabem, mas meta de quê? Quanto que eu quero vender? Na verdade, isso a gente faz mais na precificação, né? Quanto margem de lucro, tudo, crescimento, tudo. A meta, ela é um crescimento em relação a um período anterior. Então, assim, você no ano de 2000, por exemplo, a meta de 2024, eu peguei ano de 2022, 2023, olhei, analisei as marcas, né, as regiões, e aí você coloca um crescimento. Agora, uma coisa que a gente tem... Quero crescer. Quanto eu preciso crescer, quanto eu quero crescer. Por exemplo, eu tenho um diretor acima de mim. Quanto esse diretor quer de crescimento? Quanto o laboratório quer de crescimento? Porque para você ter marcas, você tem compromisso com essas marcas. E essas marcas exigem da empresa um crescimento. Então, assim, primeiro, o que eu preciso com os meus fornecedores? O que o meu diretor pensa? Aí você vai fazer uma reunião com esse diretor e você vai colocar para ele o que é atingível. Porque você precisa desenhar uma meta para a tua equipe que realmente possa ser conquistada.
Porque você fica fazendo Vocês fazem algum números. estudo da região, por exemplo, ó, no tal estado dá para me crescer 20%, porque tem tantos comércios a mais. Isso, na verdade, assim, hoje, com o tempo que a gente tem, a empresa está com 21 anos de mercado. Eu estou há 16 dentro da empresa, então eu viajo muito em todas as regiões. Então, isso é uma coisa que a gente já tem, já sabe, né? E pelos números anteriores a gente já vai analisando. Os outros anos, quanto cresceu essa? Cresceu mais que aquela? Então, aí você já desenha a meta em cima do passado mesmo. Claro que você analisa o cenário político, né? Que acaba influenciando muito no agronegócio, não tem como, né? Você analisa aí como está, no geral, o cenário, questão de PIB, de crescimento, tudo, para você formalizar ali uma meta atingível para a tua equipe e para ser motivadora, né? E não para ser desinteressante, né? Então envolve muitas coisas dentro, né? Não é simplesmente ir lá e vender, não. Não, se fosse só ir lá e vender, para mim seria ótimo hoje, né? Mas venda é técnica ou talento? É os dois. É os dois? É os dois. É. Pode ter um vendedor que não tenha talento e com a técnica ele venha e faça um bom resultado. E eu tenho alguns na minha equipe e que hoje são excelentes vendedores, mas não era talento nato. Mas eu tenho também alguns aí que é talento. É talento. Você tenta pôr a técnica e tenta escorregar, porque é o jeito dele ali. Ele já nasceu com aquele dom e vai do jeitinho dele. Tem como moldar. Não, você tenta mudar, você melhora algumas coisas, mas ele vai trabalhar daquele jeito. Tá dando certo. Não vamos perder tempo também, né? Não vamos perder tempo, não adianta. Por exemplo, eu tive o caso de um vendedor que a gente tem algumas bandeiras que tira venda direto da indústria. E esse vendedor, ele tem muita dificuldade, já não está comigo mais, mas ele tinha muita dificuldade de passar as coisas por e-mail, ou digitar em tabela de Excel. E eu que repassava esse pedido para as indústrias. Com ele, eu falava, escreve, tira foto e me manda. O importante é vir com o seu pedido. Não vamos dificultar a tua vida. Eu ia ter que fazer tudo de novo, né? Então, o cara estava vendendo, estava produzindo. Uma pessoa que já tinha uma idade, certo, avançada. Então, para que dificultar a vida dele? Eu quero resultado, né? Mas cada gestor, não estou falando que isso é certo, gente. Vou colocar um aspas, né? Cada gestor tem um jeito. Para você é interessante ele vender. Ele vender. Agora, se ele vende, por que tirar ele, né? Não de maneira. Você pode auxiliar e ajudar de alguém. E eu estou aqui para servir ele, né? Gestor é isso, né? Não, ela é a gestora que eu conheço que sai para vender junto com os funcionários. Na verdade, hoje, graças a Deus, eu saio pouco com os meus vendedores para vender. Eu brinco com eles que eu vou mais para ver meu cliente, para sorrir, para conversar, às vezes para ajudar eles a prepararem uma campanha, alguma coisa, mas a minha equipe hoje, eu tenho uma equipe muito boa, uma equipe muito bem formada, uma equipe já há muitos anos comigo, são pouquíssima gente nova, então hoje eu consigo realmente direcionar. Demorou muitos anos isso, gente, mas hoje eu consigo fazer isso. Eu vendo assim, eu atendo por outra marca que é direto, visito alguns grandes clientes, que é a Caut, tudo, mas com os meus vendedores, graças a Deus, ainda hoje eu já consigo fazer isso. Eu consigo sair para realmente prestigiar um cliente, rever amigos, porque meus clientes viraram amigos, né? E relacionamento, né? Que cria. Exatamente. Que é o que fideliza, né? Exatamente. E às vezes você faz um feedback, sim, com o vendedor no final, né? Até a maioria das vezes, grandes pontos positivos e acaba trabalhando alguma coisinha ali que você precisa também. Tá, voltando um pouquinho na meta. E quando não se bate? Você tem que administrar isso, né? Sim. Como você trabalha o vendedor que não bate metas? Porque não a meta é individual, né? Sim, a meta é individual. Não, a minha meta é geral. Sim. A meta deles é individual. E os que não batem? Como administrar isso? Como gerir? Então, primeiramente, assim, eu procuro acompanhar mais os meus vendedores alto performance do que os meus vendedores que não performam bem. Porque eu não posso me dar o luxo de perder um alto performance. Não posso. Eu não posso perder os meus vendedores que carregam a empresa, os meus tops, senão o prejuízo é muito grande. É melhor eu perder um vendedor que não carrega a empresa, né? Que ali que o faturamento não é tão expressivo, do que um vendedor muito expressivo. Então, você cuida dos bons, você abraça os bons e protege os bons.
mas não abandona ninguém. Gestor não abandona ninguém. Gestor cuida de todos, né? Então, assim, não tá performando, não tá dando resultado. Eu viajo com essa pessoa, com esse vendedor, analiso a forma de atendimento, vejo o que está falho para corrigir, né? Crio promoções diferentes para aquela situação e tento mostrar para ele as ferramentas ali. E uma coisa que eu gosto de usar muito hoje em dia também é perguntar para ele o que precisa, o que você acha que não está correto? Por que você acha que está tendo tanta dificuldade nessa sua região? O que está faltando aqui? Né? Eu tive vendedor, por exemplo, que entrou na empresa e ficou 6 meses vendendo pouco. Mas por quê? Ele ainda não tinha relacionamento. Ele não tinha relacionamento, ele não conhecia produtos, nossos produtos são produtos técnicos. Viajei várias vezes com ele, ele chegou ao ponto várias vezes de querer desistir. Ele queria desistir. E por incrível que pareça, a esposa não deixava. Não, você fica na aliança, a aliança tá tentando, a Isabela tá aqui com você, calma, vai dar certo. E hoje ele sempre tá entre os tops. Então, assim, era tempo, você tem que ter, tinha que maturar, né? Um processo ali para chegar. Mas o acompanhamento, gente, é essencial. Você não descarta uma pessoa sem acompanhar, você vê o que está errado. Não é assim que funciona. Você vai lá, você luta junto, você acompanha, você vê, você desenha, você refaz, você muda, você volta de novo. É assim que funciona. É gestão, né? Porque a meta não é dele, a meta é do gestor. Não é o vendedor só que erra, o gestor erra. Se ele não atingiu aquela meta, por que ele não atingiu? Você está dando as ferramentas necessárias. Você está dando as ferramentas necessárias. Motivada. Exatamente. Está treinada, a ferramenta é boa. Como que está esse cenário? A tua empresa é uma empresa importante para os teus clientes. O que você faz para essa empresa ser referência? Né? Então, assim, é N coisas que vai fazer isso acontecer. É uma coisa interessante que eu acho do empreendedorismo. Quando você começa a empreender, você não pode parar de melhorar. Você tem que melhorar sempre, porque depois de você vem a sua equipe, você tem que estar melhor que eles para estar treinando, gerindo eles, né? E é um processo que não tem volta, não para. Não, sempre com melhorias, né? Exatamente isso. Tem que buscar, tem que melhorar, tem que escutar e tem que aprender. A gente aprende o tempo inteiro. Agora, como aumentar vendas sem perder qualidade? Porque olha, o problema do empresário também é isso. Começou a vender, aí vira um desespero. E a gente teve um divisor de águas muito grande, principalmente no setor igual o meu, né? Porque na pandemia se vendeu muito. A pandemia foi a melhor época de vendas pra gente. Cresceu muito, os números foram assim extraordinários. E aí, com a volta ali ao normal do dia a dia, isso, né, caiu. E os laboratórios, as indústrias, né, os fornecedores queriam esse número. Então, foi uma situação bem complicada, né? Então, você tem que reagir, você tem que fazer alguma coisa. E, gente, ainda um segmento que você visita o tempo inteiro, que a sua carteira de cliente é a mesma, você cresce aumentando o mix. Você cresce nos bons, você cresce no cliente que te paga bem, no cliente que é fiel a você, você faz parcerias e você tenta aumentar mix nesses clientes. Por quê? Toda vez seria o quê? Quantidade de produto, de SKUs. Quando a gente fala em quantidade de produto, por exemplo, eu tenho um laboratório que eu tenho 80 itens. Aí um cliente vai e me compra 5 itens. Qual que é a vantagem de você colocar itens no cliente? No mês que vem você tem recompra, né? Então, a melhor maneira hoje de crescimento no meu segmento é aumentar mix. Se o cliente hoje pede 5, você fazer ele ficar com 10. Exatamente. E aumentando. Porque uma outra coisa que tem em vendas, que às vezes a pessoa não para analisar. O cliente já me compra algumas coisas, já me compra 5 itens todo mês. Então, eu estou tirando o pedido, eu não estou fazendo uma venda, estou repondo. A venda acontece depois quando o vendedor apresenta algo e consegue positivar. Isso é uma venda. Agora, você ir num cliente que todo mês já te compra aquilo, você está tirando pedido, você está fazendo uma reposição. É o que a gente chama de venda de Coca-Cola, né? Repondo. Agora, colocar algo novo que o cliente não estava querendo, né? Aí é uma nova venda. Aí é uma venda, aí é uma negociação, aí existiu técnica, aí você se preparou para isso. E você tem que, eu penso,
Você tem que preocupar em vender o seu produto e o seu cliente vender o produto também. Exato. Então, no final, você tem que preocupar com a qualidade do produto, se ele sai ou não sai. E com o treinamento da equipe de balcão, né? No nosso caso, porque nós somos uma distribuidora, a gente atende loja. Você vai lá, você explica o produto ali pro teu cliente, pro comprador. E aí, mas quem vai vender esse produto não é o comprador. Então, o balcão tem que ter conhecimento desse produto, tem que saber para que serve esse produto, como vai lidar com esse produto. É de suma importância que o vendedor ele acompanhe não só aquela negociação, mas ele esteja ali aquele relacionamento com o balcão para ensinar como que faz, para sair aquele produto, porque no mês que vem ele vai ter que tirar de novo, né? Entendi. Dentro de uma empresa, você acredita que todos os setores têm que saber vender? O administrativo, financeiro? Eu acredito que todo mundo tenha que saber vender, não só dentro de uma empresa, mas todos deveriam saber vender. Por exemplo, Ju, você tem um escritório de contabilidade, você tem um CT, a Ju é super empreendedora, gente. Então, assim, são áreas diferentes, mas é venda. Você vai visitar um cliente, você vai oferecer um serviço. E não precisa. E venda não é vender só um produto que eu pego. Eu não vou vender só um celular. Eu vendo o meu serviço. Então, se eu vou vender um treinamento para um cliente, eu tenho que convencer ele por que o meu treinamento é importante, o que eu vou fazer para ele, qual resultado vai trazer. Então, por isso que tem que saber vender. Você vai num médico, quantas pessoas aqui já foi numa consulta, né, que está assistindo a gente hoje, e saiu de lá super chateado, que cara grosso, que mulher chata, não volto mais. O médico hoje em dia tem que saber se vender, ele tem que realmente envolver ali, mostrar que é um bom profissional, passar confiança ao ponto dele ser indicado, né? Daquela pessoa, daquele paciente, voltar e indicar mais gente. Isso é se vender. Então, todo mundo precisa vender. E é serviço. Então, todos precisam vender, gente. Não tem jeito. Você monta um escritório lindo, se forma lá, sou arquiteto. Ótimo, excelente, parabéns para você, querido. E agora? Né? E agora, o que você vai fazer? Sou dentista, ótimo. O pai foi lá, montou um consultório maravilhoso, no endereço top, aquela cadeira que falta virar de ponta cabeça, né? E aí, meu bem, e agora? Como que eu trago cliente para esse consultório? É essa a questão, você tem que se vender. Um cliente que entrou, ele tem que ser referência para te trazer um ou dois. Para propagar esse seu serviço. E você só faz isso se você se vende. Se você vende bem. Atende bem. Atende bem. Se você se vende, Ju. Você vende você, o seu serviço, né? Então, assim, você atende de uma maneira com tanta excelência que as outras pessoas vão te indicar porque quer que os amigos, né, que a família passe por essa experiência. Porque para ela não foi apenas uma consulta, foi uma experiência. Eu ainda acredito muito no boca a boca. Muito, muito, muito. A indicação. Porque quando você vê uma pessoa nas redes sociais, você está vendo ali. Agora, se um terceiro chegar e te indicar, ó, a Isabela é boa, pode ir, ele vai de olho fechado. Exatamente. E você só tem esse boca a boca se você é a referência, se você faz bem feito. Né? Se você faz o que você tem que fazer bem feito, com certeza você vai ser indicado. Com certeza. E qual foi o seu maior desafio como gestora? Nossa. Eu sei que foram muitos. Foram bastante. Muitos, mas assim, eu sempre vendi bem, eu sempre gostei de vender. Né? E quando eu fui convidada, eu fiz, na verdade, a gestão comercial para assumir a equipe. Eu meio que me organizei para assumir a equipe da Aliança. Só que eu tinha na minha cabeça, Ju, que como eu vendia bem, eu batia metas, eu tinha, né, me saía bem em negociações, que eu ia chegar, ia falar para meus vendedores, viajar com meus vendedores, falar, ó, você vai fazer assim, assim, ou eu ia fazer, eles iam ver e pronto, ia acontecer, né? E não é assim. Não sim, foi a maior decepção minha, né? Na verdade, eu tive que voltar, dar um passo para trás, baixar o nariz, estudar muito, porque quando... Não, de maneira nenhuma, de maneira alguma. Isso motiva, né? Porque eu gosto de desafios, então, assim, para mim, tá sempre no mesmo lugar é que desanima, né? Foi o seu maior desafio. Foi o meu maior desafio, porque pessoas são diferentes. O que funciona comigo não funciona com a Ju, né? Então, você tem que aprender a lidar com pessoas e você tem que saber falar com pessoas. Às vezes, uma maneira que eu abordo um certo vendedor vai dar ali, ele vai motivar, ele vai sair vendendo muito.
Mas com o outro já não é assim. E eu tenho muitos perfis hoje diferentes na minha, né, nos meus vendedores ali na minha equipe. Então você tem que realmente saber como você vai atuar com cada um. Eu tenho um vendedor que eu falo, cara, pelo amor de Deus, não vergonha na sua cara, velho. Pega e vai vender. Bora. Se você falar dessa forma Com o outro, meu Deus. Aí eu tenho um vendedor que eu tenho que ligar, ô, meu coração, e aí, conte pra mim como estão as coisas. Olha, eu conto com você e eu sei que você é fera e que você vai dar conta de trazer esse objetivo. E eu tô aqui pra que você precisar. Não esquece que eu tô aqui com você. Você não está sozinho, eu tô aqui. Aí o cara sai triturando. Então, cada um reage de um jeito. E pra Isabela chegar no ponto assim, de entender que pessoas são diferentes e que você não faz serviço nenhum sozinho, que você faz parte de uma equipe e que acima de tudo, o gestor tá ali para servir, não para aparecer. Sofri muito, viu? Sofri muito. Me passei muita raiva, briguei muito, chorei muito. Mas assim, estamos aí construindo esse caminho, né? Não tá 100%, mas estamos construindo cada dia 1% ali, melhor. E é isso. Se você fosse falar de forma resumida hoje para um empresário que tem uma equipe, o que você falaria? Os pontos-chave. A gente costuma falar que são pilares, né? O ponto-chave, gente, primeiro é você gostar de pessoas. Se você não gosta de pessoas, você não direciona de maneira, né, legal. E se importar com as pessoas. Porque as pessoas passam muito tempo dentro da empresa. A gente trabalha tempo demais, né? Se você for analisar, você passa mais tempo. Eu, por exemplo, eu passo mais tempo trabalhando do que com a minha própria família. Então, você tem que gostar do que você faz e você tem que gostar de pessoas. Como que eu vou cuidar bem da minha equipe se eu não gosto de pessoas? Então, como que você vai cuidar bem dos seus funcionários se você não gosta de pessoas? Se você não gosta de pessoas, se você não quer isso, contrate alguém que tenha isso, que goste disso. Essa habilidade, né? Exatamente, porque senão você acaba com a tua empresa. E o patrimônio principal da empresa, gente, são as pessoas, não são os produtos, o estoque ou o escritório lindo, charmoso. O seu patrimônio principal é pessoas. Utilizar, né? Fazer com que aquelas pessoas trabalhem por você, né? Trabalhe porque você tá ali, porque você defende ela, porque você tá junto, porque você carrega, porque ela sabe que pode acontecer o que acontecer, mas você não vai abandonar, você vai estar ali junto com ela. O gestor faz isso, o gestor tá ali junto, briga por ele, e não tem que ser bonzinho, né, Ju? Tem que estar passando a mão. Não, de maneira alguma. O gestor não tem que ser bonzinho. O gestor, ele tem que fazer a pessoa crescer. Hoje, uma das coisas... Para crescer, tem que ter o chão de orelha. Tem que ter, você tem que pontuar, você tem que chamar ali para a realidade, você tem que falar, olha, assim não, eu já falei com você sobre isso, vamos fazer assim, assim, assado. Ou você tem alguma ideia sobre isso. A gente não fala amém o tempo inteiro, senão você não cresce. Você tá ali para criar profissionais, você tá ali para criar excelentes profissionais. Isso é a sua função. Gente, é uma coisa muito séria ser gestor. Você mexe com muita gente, com a vida de muita gente. Então, você tem realmente que pensar nisso de maneira profissional, né? Eu não sou amiguinha, não tô ali com minha simpatia. Eu tô ali para fazer ele crescer. E eu não quero que essa pessoa saia da empresa que eu trabalho, da aliança distribuidora, vá para um concorrente e o concorrente fale assim, poxa, foi a Isabela que treinou esse cara. Tá doido? Não, esse vendedor é bom, hein? Isabela que treinou. É assim que tem que sair. Exatamente. Você vê, parece que é um tema simples, né? Mas teria assunto para mais 2 horas aqui. Com certeza. É muita coisa que envolve vendas. Parece que é simples, mas não é. É um tema bem complexo, que acho que todo mundo tinha que dedicar um tempinho e estudar, ler. Exatamente. Principalmente os empresários. Vamos fazer um ping-pong rapidinho? Eu até anotei aqui. Vamos lá. Vamos lá. Uma venda que te marcou. Uma venda que marcou foi uma venda que eu fiz de Maxid quando eu era vendedora ainda em Tangará da Serra. Eu não esperava o volume, até assustei, quase caí da cadeira. Legal. Uma habilidade essencial para quem quer vender. Foco. Foco. Um erro que te ensinou muito. Querer que todo mundo fosse igual a mim. Assim, é isso, achar que todo mundo ia fazer o que eu faço, entendeu? Achar que eu era boa o suficiente. Meta agressiva ou meta realista? Os dois. Os dois. Os dois.
Como assim? A meta tem que fazer, assim, você tem uma meta agressiva, você vai dar um reconhecimento por isso, você vai dar um prêmio por isso, né? Então não pode ser tão facinho também, mas tem que estar dentro da realidade. O vendedor ele tem que dar ali um pouquinho a mais de força para conseguir aquilo ali. Não pode ser tão facinho também, porque senão, né? E o que é vender para você? Vender para mim, gente, é a vida, é maravilhoso vender, né? Para mim é natural. Vendas para mim hoje é natural. Relacionamento com meus clientes é como se fosse uma extensão ali do dia a dia, porque eu vou levar uma solução para o meu cliente, eu vou levar algo que ele precisa. Então é natural, vender é natural. Legal. Pessoal, resumindo é isso, né? Esse bate-papo legal que nós tivemos hoje, gostoso, sobre vendas. Eu espero que vocês tenham gostado também. Vai ficar o arroba da Isabela aqui embaixo para quem quiser entrar em contato, né, Isabela? Que está com um projeto legal para dar consultoria para a área comercial, montar projeto, né? Ajudar pessoas a E isso, Ju, é uma coisa que é junto com a aliança, né? Para os nossos próprios clientes. Hoje a gente tem aí, está se organizando para, dentro da nossa carteira mesmo de clientes, o cliente que tem a necessidade de treinamento, de estruturação, de, né, um cronograma, tudo. E precisar, ela pode contar com a gente aí também para isso, com a aliança, com a Isabela, né? Para fazer isso. Com certeza. E o arroba dela vai estar aí embaixo. Quem quiser fazer pergunta, ela vai estar respondendo também, tá? E por enquanto é isso. Mais alguma coisa que você queira falar, Isabela? Eu só quero agradecer, Ju, a oportunidade. Foi muito bom estar aqui com você, porque além de tudo nós somos muito amigas, né? Então ficou muito bom. Hoje nós conversamos bem sério. Bem sério, com certeza. E agradecer todo mundo, me colocar à disposição. Eu sei que se eu errei alguma coisa aqui, se alguma coisa não agradou, a gente está para aprender. E eu estou aqui também tentando construir e em busca sempre de conhecimento com todos. E sempre nos ajudando, né? Com certeza, né, gente? Exatamente. E é isso, mais um episódio do Totalcast por aqui. Encerramos. Muito obrigada.